Olá, sejam todos bem-vindos ao novo programa dessa nova temporada do Questão Legal. E hoje a gente tem um tema muito atual, muito importante e muito corroborativo para a história que estamos vivendo. Vamos falar do conflito entre Israel e o Hamas, na faixa de Gaza, na Palestina, nas questões árabes. E para isso a gente trouxe com certeza, a maior autoridade nesse tema que a gente tem possibilidade de ter contato e que, graças a Deus, tem muito orgulho de chamar de amigo, professor Williander Salomão. Obrigado, João. Saudações a todo mundo que está vendo a gente em casa. E é o assunto que está acontecendo agora, infelizmente, né, na agenda internacional e que tem provocado vários questionamentos, várias dúvidas. No noticiário vem imagens de guerra, de morte de civis, e a gente precisa entender quando que isso começou. Então a gente vai discutir um pouquinho isso aí. Professor Williander, a gente tem aí nos últimos meses, primeiro fomos surpreendidos, né, com a invasão ali no sul de Israel por parte do Hamas, e a gente nos últimos meses vem inclusive tendo cada vez mais acesso a informações, acesso a imagens daquele ataque. Mas uma coisa que a gente precisa entender: como que foi construída aquela região? Por que Israel tem Estado e a Palestina não tem? Vamos fazer um recorte aí da Primeira Guerra Mundial, porque o Estado de Israel é um Estado novo, né? Nasceu aí em 47. Mas ali na Primeira Guerra Mundial, quem dominava o Oriente Médio eram os turcos otomanos. Então ali não existia estados, não é? Então inclusive os árabes viviam sob a dominação ali dos otomanos. E naquele tempo o Reino Unido, junto com a França, ele queria estender uma influência política em todo o Oriente Médio, então ele contou com a ajuda da resistência árabe para derrotar os otomanos. E a promessa dos ingleses aos árabes foi que, se derrotar os otomanos, eu ajudo a estabelecer estados independentes aqui, governados ali desde a Síria. Aos judeus que já estavam iniciando um processo de migração na Palestina para criar, né, o lar nacional desde do movimento sionista ali do Theodor Herzl, também recebeu do Reino Unido a promessa de que ajudaria a construir o lar nacional judeu ali na Palestina. Então, duas promessas para criar dois estados ali na mesma região. E aí o Reino Unido, né, os otomanos, eles foram derrotados. Os otomanos, por meio de um tratado, meio que transferiu o domínio e a propriedade daqueles territórios para o Reino Unido, que governou, que administrou aquela região em nome da Liga das Nações. E aí, nesse meio tempo, no governo do Reino Unido ali na Palestina, tanto os judeus quanto os árabes palestinos estavam pleiteando: cadê meu Estado? Cadê aquela promessa que você prometeu, né, de criar um Estado para mim aqui, para esse povo que já estava no jugo otomano há tanto tempo? E aí não foi acontecendo. As revoltas populares dos palestinos contra os judeus aconteceram, dos judeus contra os palestinos também aconteceu. Então toda essa animosidade, todos esses conflitos que vocês estão vendo agora, começou a acontecer ali na década de 20 e década de 30 na Palestina, onde os dois povos estavam pleiteando a criação do seu Estado, já que a potência que administrava aquela região era o Reino Unido e nada aconteceu. E aí a gente vai um pouco para frente na Segunda Guerra Mundial, com o Reino Unido deixando de administrar a Palestina, e as Nações Unidas resolveu partilhar aquele território. Por que teve a partilha? Porque era impossível existir um governo judeu sobre os árabes na Palestina, e era impossível exercer um governo dos árabes sobre os judeus na Palestina, porque naquela época já existiam conflitos terríveis na Palestina, porque os estados não foram criados. Então é esse o contexto que o pessoal tem que entender. As Nações Unidas, então, resolveu, através da Assembleia Geral, partilhar a Palestina em dois estados, o Estado judeu e o Estado árabe, ali pela Resolução 181 de novembro de 47, e essa sessão foi presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, que era o representante ali do Brasil, que já estava presidindo a Assembleia Geral nessa época. Então foi assim
meu caro João, que o Estado de Israel nasceu. E o Estado da Palestina? Ele estava previsto na Resolução 81. Só que no dia seguinte do estabelecimento de Israel, que foi 14 de maio de 47, de 48, 14 de maio de 48, no dia seguinte iniciou-se uma guerra dos 6 países árabes para impedir que Israel nascesse. Então foram décadas de conflito e isso minou a existência do Estado palestino, que os árabes não permitiram a execução da Resolução 81 para que Israel nascesse. Como consequência, o Estado da Palestina não foi executado, não nasceu, porque dessa primeira guerra dos israelenses com os árabes, a Jordânia ocupou a Cisjordânia e o Egito ocupou a faixa de Gaza. E não foi criado o Estado palestino nesses territórios. E aí a gente avançando de novo na história com o nascimento da OLP, que é um movimento de resistência chefiado pelo Yasser Arafat, ele conseguiu se tornar uma voz dos palestinos, colocou a causa palestina na agenda internacional, vamos criar o meu Estado. A gente tem também a Guerra de 67, onde os árabes tentaram de novo invadir Israel, só que Israel em 6 dias conseguiu expulsar os exércitos da Síria, da Jordânia e do Egito, e aí ocupou a Cisjordânia, ocupou a faixa de Gaza e ocupou Jerusalém. E aí os palestinos ficaram sob ocupação militar israelense e mais uma vez o Estado não foi criado. Então a gente está vendo aí que esse passado de guerras, esse passado de ódio, esse passado de não conversar, não diplomaticamente resolver os assuntos, impediu que o Estado da Palestina nascesse. A gente tem um governo, o primeiro governo da Autoridade Palestina, que surgiu com os acordos de Oslo, em 93, em conjunto com o Estado de Israel. Então a gente tem o governo israelense, na época aí de Isaac Rabin, negociando um governo palestino com a OLP. Foi daí, eu sempre digo que os acordos de Oslo é um acordo extraordinário, porque Israel e palestinos, aí mediados pela Noruega, eles concluíram o primeiro governo legítimo da Palestina, onde ocorreria a desocupação da faixa de Gaza e da Cisjordânia, e o Estado da Palestina, em poucos anos, estaria aí concretizado. E por que isso não aconteceu? Porque o Hamas e outros grupos fundamentalistas não permitiram. Entendi. E, bom, já que você citou o Hamas, vamos logo para uma pergunta complexa. O problema de Israel e dos judeus é com a Palestina ou com o Hamas? E aonde, ou melhor, como o Hamas foi formado nesse ambiente? João, eu tenho dito nas minhas entrevistas que essa guerra que a gente está vendo não é uma guerra de Israel com os palestinos, é uma guerra do Hamas com Israel. E o Hamas, ele surgiu na faixa de Gaza de uma forma muito como consequência da guerra. Ali, com aquela guerra de Israel e os países árabes em 48, o sheik Ahmed Yassin, que era um religioso, ele fugiu da faixa de Gaza e foi para o Egito. E lá no Egito ele teve contato com a Irmandade Muçulmana, que é um movimento wahhabista de volta do Islã mais conservador. Então ele fez parte desse grupo, com aquelas ideias da Irmandade Muçulmana, e o governo do Egito ali na década de 60, do Nasser, ele perseguiu os membros da Irmandade Muçulmana por causa dessa ideologia toda. E aí o Ahmed Yassin voltou para Gaza, só que naquele período Gaza já era dominada pelo exército de Israel. Então o que ele resolveu fazer? Em 73, mais ou menos, o Yassin criou um centro islâmico na faixa de Gaza, que era um centro de assistência. Então ele conseguiu assim, criar clínicas médicas, escolas, educar aqueles jovens palestinos na religião muçulmana, mas sempre adotando a ideologia da Irmandade Muçulmana, ou seja, aquele Islã mais conservador, não é? Então ele começou a ter uma certa fama ali entre os palestinos. Ao mesmo tempo, ele era rival do Yasser Arafat do OLP,
Porque a OLP já era conhecida ali do mundo como legítimo representante do povo palestino, e ele conversava, ele tinha uma certa diplomacia, e o Ahmed Yassin, ele queria que uma coisa mais contundente, uma coisa bem mais radical. E aí começou-se uma diferença política entre o Ahmed Yassin e a OLP. Israel reconheceu esse centro islâmico como uma entidade filantrópica. Então o governo de Israel reconheceu a existência desse centro e continuou existindo. Acontece que em poucos anos o Ahmed Yassin ele começou a esconder alguns armamentos nas mesquitas ali em Gaza e o exército de Israel descobriu, então passou a monitorar e a perseguir o Ahmed Yassin, que estava se transformando daquele centro filantrópico em uma luta armada. Então ele foi preso várias vezes pelo exército israelense, até que em 87, que teve aquela primeira revolta palestina contra a ocupação israelense ali, tanto em Gaza como na Cisjordânia, e aconteceu a primeira intifada, que foi uma tragédia para os dois povos, uma guerra de pedras que a juventude palestina pegava pedras e jogava contra os soldados. Essa guerra durou 4 anos. Nesta guerra, o Ahmed Yassin transformou aquele centro islâmico no atual Hamas. Ou seja, o Hamas foi criado em 87 nesta intifada como um movimento de resistência islâmico, cuja carta fundacional prevê a destruição de Israel. E não só a destruição de Israel, a vontade deles também era criar um Estado palestino na visão do Hamas, na visão conservadora do Hamas, que ia completamente na contramão dos ideais da autoridade palestina, da OLP, que era reconhecida pelas Nações Unidas como legítimo representante do povo palestino. Então você já está imaginando aí por que a gente tem essas guerras. E aí também, prosseguindo nessa história, quando a autoridade palestina foi criada pelos acordos de Oslo, o Hamas não concordou, porque por esses acordos a Palestina seria governada pelo Yasser Arafat, nessa autoridade palestina, tanto na Cisjordânia como a faixa de Gaza, que seria um território único, um governo legítimo, reconhecido pelas Nações Unidas e por Israel. Então o Hamas não estava simpatizante do Yasser Arafat negociar um governo com o inimigo Israel. Então, quando os acordos foram concluídos, o Hamas começou a praticar atentados em Israel. Então ele conseguiu minar um pouco aquele plano de paz. Israel saiu, retirou grande parte dos exércitos da Cisjordânia, mas não tinha saído ainda da faixa de Gaza. E na maneira como o Hamas os atentados em Israel estavam aumentando, eles questionaram o Yasser Arafat: olha, a gente já está desocupando, a gente quer um governo e você não está conseguindo deter o Hamas. Então Yasser Arafat mandou prender muitos militantes do Hamas e a divisão política, o abismo político entre eles estava cada vez maior. E em 2004, o governo do Ariel Sharon negociou com a autoridade palestina a retirada dos assentamentos israelenses ali em Gaza e a retirada do exército. Então, para vocês terem uma ideia, foram retirados 8.000 colonos israelenses da faixa de Gaza. O exército de Israel estava deixando a faixa de Gaza para entregar o governo da faixa de Gaza para o Yasser Arafat, que nessa ocasião, foi em 2005, ele já tinha morrido. Então é o atual presidente, que é o Mahmoud Abbas. E o Mahmoud Abbas prometeu levar progresso na faixa de Gaza, construir porto, etc. Só quem é que já estava lá? O Hamas. E o Hamas ia permitir isso acontecer? Não. No ano seguinte, isso foi 2005, no ano seguinte, 2006, teve a primeira eleição do parlamento palestino e o Hamas ganhou 74 dos 132 assentos, o que assustou Israel, assustou a autoridade palestina, porque o lema do Hamas era acabar com a corrupção ali na Palestina, era derrotar Israel. Tinha uma mensagem mais contundente que conseguiu angariar apoio ali, principalmente da juventude. E aí a autoridade palestina impediu que essa votação ou que essa posse fosse concluída. Claro que o Hamas não gostou, começou a ter um embate entre eles. Hamas expulsou os membros da autoridade palestina ali da faixa de Gaza. E aí aconteceu o abismo definitivo político entre eles. Israel.
Israel, olhando que a autoridade palestina não estava conseguindo impedir o Hamas de crescer politicamente, e depois dessa ruptura entre eles, né, que teve uma guerra entre eles com Israel ali no meio, e Israel, para impedir o poder ali, né, o crescimento do Hamas, junto com o Egito, eles em 2007 bloquearam a faixa de Gaza, fecharam a faixa de Gaza por terra, ar e mar, colocando inclusive 2 milhões de pessoas numa prisão em céu aberto, e é aí que o governo do Hamas foi imposto na Palestina, aliás, na faixa de Gaza, sobre os palestinos que lá estavam. Então não foi um governo democrático. A população palestina é submetida aos desmandos do Hamas, porque eles não têm outra alternativa, eles não têm como sair ali também. Então, essa guerra agora tem origem nessa divisão política do Hamas com Israel, com a autoridade palestina, e desde que a faixa de Gaza foi fechada por Israel e o Egito, começou 7 guerras do Hamas contra Israel. E nesse noticiário que a gente está vendo agora, né, nesse desdobramento dessa guerra, o próprio exército de Israel, o próprio governo de Israel, a própria autoridade palestina falou, quando o Hamas, e se o Hamas for derrotado nessa atual guerra, o governo da faixa de Gaza será devolvido para a autoridade palestina. Então está aí uma síntese dessa atual situação para o pessoal de casa entender a complexidade do que é. De fato é muito complexo. E aí eu me pergunto para você, professor Leander, a autoridade palestina tem algum tipo de relação diplomática com Israel, a ponto até de, num cenário utópico, mas talvez possível, Israel ajudar a autoridade palestina a retirar o Hamas do comando da Palestina e assim entregar realmente o governo para eles? Olha, eu não vou dizer diplomaticamente ao ponto de terem representações ali, mas existe um governo da Palestina que conversa com o governo de Israel. Eu não vou dizer também que eles têm relações amistosas, mas os acordos de Oslo ainda existem. E Israel, quando vai fazer um acordo de paz, ele vai conversar com a autoridade palestina, porque ele sabe que é imprescindível. Então, eu acredito que nessa utopia, que para mim não é tão utopia assim que isso pode acontecer, daqui para frente, Israel vai ter que negociar com a autoridade palestina, assumir o governo da faixa de Gaza, inclusive com a ajuda de uma missão de paz das Nações Unidas. Então, Israel não tem alternativa. Ele tem que conversar com a autoridade palestina. E a autoridade palestina não tem alternativa. Ele tem que negociar Israel. Então, eles têm uma relação, não digo amistosa, mas uma relação de tolerância política, porque um precisa do outro para que esse ciclo de guerras não aconteça mais, porque o Hamas, vamos dizer assim, é o inimigo dos dois. E aí eu imagino até que se houvesse realmente esse cenário e a ONU interviesse, as nossas tropas brasileiras do capacete azul estariam lá então na faixa de Gaza. Com certeza. Já estiveram, né, quando teve a Guerra do Sinai, né, com a ocupação ali, aquela Guerra do Suez, e com certeza, né, vamos imaginar no futuro, utópico ou não, com a faixa de Gaza sendo governada pela autoridade palestina, vai ter que ter uma força de paz ali das Nações Unidas com uma força armada. Por quê? Porque senão outro grupo fundamentalista pode atuar junto com Hamas ali na região. Eles não estão livres disso acontecer, né? Poderia ser um Estado Islâmico ou poderia ser uma outra força. O Hezbollah, talvez? O Hezbollah está mais preocupado em proteger a fronteira sul do Líbano com Israel. A Hezbollah não está interessado na causa palestina. Sim. Ele está interessado em evitar que Israel cresça ali na região sul. Então o Hezbollah talvez não interfira tanto assim. E professor, falando até em fronteiras, a Palestina faz fronteira com o Egito. Onde é que o Egito entra nessa história? É o que todo mundo vem perguntando, porque o Egito ele não libera a passagem de Rafah, né? Ele não libera. Vamos um pouco no passado, porque quando o Egito ocupou a faixa de Gaza, naquela primeira guerra, né, de Israel com os países árabes, ali de 48 e 49, o Egito não aceitou os refugiados árabes ali da Palestina para viverem
ali no Egito. Eles não queriam isso. Então o Egito tem um pouco dessa resistência em assumir esse contingente palestino, de refugiados palestinos, por causa do Hamas estar ali. Então ele não quer que os membros do Hamas passem para o lado de lá. E como ele aceitou, junto com Israel, bloquear a faixa de Gaza, que é para justamente enfraquecer o Hamas, que o Egito é contra o Hamas também. Então é uma tática militar e política contra o Hamas ali. Então, assim, é mais um indício de que não é uma guerra entre muçulmanos e judeus, mas entre células específicas. É uma guerra, a gente escuta muito, uma guerra de muçulmanos, não chega tanto. Não é uma guerra santa dos dois lados, não é nada disso. É uma guerra do Hamas, enquanto movimento de resistência islâmica, fundamentalista, contra Israel. E o Hamas sabe exatamente o que as consequências quando ele invadiu Israel naquele dia 7 de outubro. E, professor, às vezes as pessoas veem as notícias que chegam, né, pelos portais e pela internet e foca muito na natureza impactante da violência, mas esquece que por trás ali existe política e geopolítica. A gente viu que houveram já acordos firmados entre Israel e os Emirados Árabes, que é uma das potências muçulmanas da região. Sim. Eu imagino que se Israel conseguir avançar para firmar com as outras potências, como por exemplo a Arábia Saudita, isso vai trazer o embate com o Hamas a um outro nível. E aí, estendendo a minha pergunta, já até supondo um cenário partindo de alguém que não entende como você da situação, mas a gente pode falar também que no futuro próximo, Rússia, China, Estados Unidos entrem também nesses embates? Vamos falar um pouco dessa geopolítica aí do Oriente Médio, que ela vem mudando ao longo dos tempos. O que a gente tem hoje dessa guerra do Hamas? A gente tem desde 2020 uma mudança de comportamento ali de Israel com algumas nações árabes, quando Israel assinou um tratado de paz com os Emirados Árabes, com o Bahrein, Sudão e o Marrocos, uma aproximação com o Marrocos. E a gente está vendo, né, surpreendentemente, esse movimento, porque na geopolítica do Oriente Médio a gente tem que colocar que temos ali as nações sunitas com as nações xiitas ali representadas pelo Irã. Então tem uma rivalidade religiosa dos sunitas com os xiitas. E nessa guerra do Hamas com Israel a gente viu um crescimento ali do Irã, porque o Irã, né, ele quer se manter ali como força religiosa ou força política ou força militar no Oriente Médio contra os inimigos, principalmente com a Arábia Saudita e Israel. Então, nessa guerra do Hamas com Israel, a gente está vendo um apoio de sempre, né? O Hamas sempre teve um apoio do Irã, embora o Hamas seja sunita e o Irã xiita, mas Israel é um inimigo comum. Temos o Irã também financiando o Hezbollah, que é xiita ali no Líbano, e o Irã ali também apoiando os grupos rebeldes dos Houthis ali no Iêmen, que destituiu um governo apoiado ali pela Arábia Saudita, e ali desde o Iêmen, ali para quem olhar no mapa, tem o Mar Vermelho, que é uma saída para o mar de Israel, onde passam cargueiros de petróleo e tudo mais, e os Houthis estavam bombardeando isso. Então, para você ver que como essa guerra do Hamas com Israel mexe com a geopolítica ali do Oriente Médio, com o Irã se fortalecendo, apoiando esses grupos rivais a Israel. Então, por isso que está tendo, ao meu ver, essa aproximação, claro que junto dos Estados Unidos, fazendo esse meio de campo, de Israel negociar acordo de paz com os parceiros árabes, inimigos do Irã, e uma aproximação que estava acontecendo de Israel com a Arábia Saudita, que foi interrompida com essa guerra do Hamas. Agora, claro que os Estados Unidos, para ele também é muito interessante que os aliados dele conversem entre si
contra o inimigo Irã, que é apoiado por China, Coreia do Norte e Rússia. Então a gente tem um embate político ou geopolítico dessas nações, principalmente aí com os Estados Unidos. Então tudo pode acontecer, um embate ideológico. Só que a gente também tem que pensar que grande parte dos judeus que criaram o Estado de Israel vieram da antiga União Soviética. Não é? Então tem relações diplomáticas, mas num embate político, né, geopolítico, sim, essas rivalidades são bem amostras, sim, infelizmente. E nesse xadrez, aonde o Líbano está? Sua terra natal, né? O Líbano, ele está ali no meio, né, não reconhece Israel como Estado, e desde a Guerra Civil ali na década de 70, que nasceu o Hezbollah, né, já que as tropas israelenses entraram no Líbano, apoiadas pelos cristãos libaneses contra os muçulmanos. Um dos motivos da Guerra Civil foi essa. E foi daí que o Hezbollah nasceu, né, um grupo xiita de resistência ali no sul do Líbano contra Israel e aí auxiliado pelo Irã. Então o Líbano fica no meio do fogo cruzado e me perguntam se o Líbano um dia faria um acordo de paz com Israel. É difícil porque o Hezbollah não ia permitir. A minha dúvida é exatamente essa. Não ia permitir. Porque quando você fala o Líbano, é a autoridade libanesa ou o Hezbollah? Seria o governo nacional do Líbano, o presidente do Líbano, o primeiro-ministro do Líbano, mas o Hezbollah é uma força política muito grande e se ele falar não concordamos, ele pode criar uma outra guerra civil. E o Líbano é do lado de Israel, né? Do lado de Israel. E seria, ao meu ver, seria providencial esse acordo com os dois também. Mas ali são várias décadas de ódio mútuo, principalmente dos libaneses com os israelenses, então a gente vai ter que aguardar isso acontecer. E agora uma pergunta que talvez não pareça conectada, mas a gente aqui no Brasil tem uma cultura tão miscigenada, inclusive, por isso que o nosso passaporte é o passaporte mais caro do mundo. Sim. Né? Inclusive tem uma história de que o presidente da Coreia do Norte, quando criança, foi para a Disney utilizando o passaporte brasileiro, porque todo mundo parece um brasileiro. Tem, né? Essa anedota, né? Tem essa coisa aí. Você acha que o local faz a mente das pessoas? Porque aqui no Brasil, libaneses e israelenses vivem no mesmo teto sem nenhum tipo de problema. Eu acho que a má informação causa isso. A má informação, a disseminação de fake news, não é? Ele provoca essa divisão toda. Aqui no Brasil, a comunidade árabe, a comunidade muçulmana, a comunidade judaica vivem sem problemas, né? Aqui é um país que é tolerante, não temos esse problema, né? E durante a Primeira e Segunda Guerra, a gente teve um número de imigrantes muito grandes aqui no Brasil. A maior comunidade libanesa fora do Líbano é aqui no Brasil. A gente tem uma comunidade judaica, né, muito forte aqui também. Então a gente não temos esse problema. Não temos esse embate religioso. E tanto para a Palestina e para Israel, o Brasil ele é importante. O Brasil sempre teve uma entrada muito favorável no mundo árabe. O mundo árabe respeita o Brasil muito. Até para quem não sabe, quando tem Copa do Mundo jogando, quando o Brasil tem campo, o mundo árabe torce para o Brasil e quer que o Brasil ganhe. Não é? Então temos esse embate político e cultural também. A gente tem esse carinho dos árabes com os brasileiros. E Israel também, porque quando foi dividida a Palestina, né, Oswaldo Aranha é que estava ali gerenciando os trabalhos da partilha. E a gente sempre teve uma relação muito boa, né, do governo brasileiro com o governo israelense, nunca tivemos problema. É claro que agora a gente está vendo um problema mais ideológico, de política, do que propriamente cultural entre o Brasil e Israel. E claro, falando até da importância do Brasil, né, para a região, qual é o impacto na prática realmente de Israel considerar o atual presidente nosso uma persona não grata lá?
esse problema todo, né, que aconteceu, a meu ver, seria mais uma ideologia da extrema-direita com a esquerda, não é? Seria um embate mais ideológico, porque o Lula, né, ele muito querendo demonstrar a insatisfação dele, né, com o que está acontecendo em Gaza, ele acabou comparando aquela matança com um genocídio ali de Hitler dos judeus. Aí imediatamente os israelenses meio que interpretaram que o Lula estaria falando do genocídio, do Holocausto. Então isso é um assunto, é um tabu, isso é uma ferida aberta para os israelenses e vai ser sempre. E aí, ao meu ver, o governo de Netanyahu também foi duro com o Brasil em considerar um chefe de Estado de um país amigo de Israel, um chefe de Estado em exercício, persona non grata, que está previsto aí na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que é para demonstrar que uma pessoa não é bem-vinda, ela não é uma pessoa benquista, bem-vinda no país. A gente está falando de um chefe de Estado. E, para vocês terem um exemplo, a África do Sul, ela iniciou procedimentos especiais na Corte Internacional de Justiça contra Israel sob a alegação de cometimento de genocídio ali em faixa de Gaza. E nem por isso o governo de Netanyahu considerou o presidente da África do Sul persona non grata. Então teve vários países que condenaram Israel e só o Brasil que teve essa atitude do governo de considerar persona non grata, que politicamente é horrível e, ao meu entender, não precisava. Bastasse chamar um embaixador ali em Israel, fizesse uma reprimenda e estaria certo, porque isso a gente está falando de relações diplomáticas. Relações diplomáticas e de países amigos não se resolve dessa forma. E, professor, você é viajado, né, conhece a região com a palma da sua mão e você já foi a locais que realmente são aqueles que são impactados por essa questão ideológica e violenta, mas você também foi para cidades do futuro, na Arábia, nos países muçulmanos, né? O que você pode falar sobre os dois lados, assim, lá? Quando eu estava no meu mestrado, né, finalizando o mestrado em 2013, fazendo a dissertação de mestrado sobre o conflito entre palestinos e israelenses, eu tive a necessidade de vivenciar aquilo com meus próprios olhos. Então eu viajei para Israel, viajei para a Palestina para ver, né, pelo olhar deles, o que aquela guerra causava. Então eu me surpreendi, né, com um país moderno. Israel é um país moderno, cercado ali de inimigos, mas consegue manter sua normalidade. Israel conseguiu desenvolver um parque tecnológico ali que o Brasil não tem. E eu visitei também ali a Palestina, em Belém, e eu atravessei aquele muro divisório, né, aquele muro que foi construído ali pelo governo israelense para impedir que naquela época os militantes do Hamas não entrassem no território. Então também vi a realidade palestina. Eu andei ali, não é tão moderno, mas eles querem ter o Estado, eles querem ter um passaporte, eles querem ter um porto, eles querem ter aeroporto, eles querem ter isso. E então são dois povos ali que estão lado a lado, que estão tentando sobreviver. E essa guerra, ela não deixa. Mas a vontade deles, a grande maioria dos palestinos, a grande maioria dos israelenses estão cansados dessa guerra e eles querem ter o Estado deles. E também escrevo sobre os Emirados Árabes também, então eu pude conhecer ali um outro Oriente Médio, completamente moderno, completamente pacífico, mas igualmente impactado pela situação ali de Israel e Palestina, tanto que os Emirados Árabes resolveram entrar em negociações bilaterais de paz com os Emirados Árabes também para ajudar os palestinos, ser mais um interlocutor com os palestinos, que eu acredito que pode ser isso que vai acontecer, não é? Os países árabes ali de reconhecimento fazer esse tratado de paz. E antes dessa guerra do Hamas, a Arábia Saudita e Israel estavam bem avançados aí nesse acordo de paz, que seria uma revolução para a região, principalmente contra os ideais do Irã ali, que mantém um pouco essa laços de amizade mais afastados. Você teve a oportunidade de ir na Arábia Saudita? Não, ainda não tive a oportunidade de ir à Arábia Saudita, mas eu fui ao Marrocos, à Tunísia,
Emirados Árabes, Israel e Palestina ali do Oriente. Por que eu pergunto especificamente da Arábia Saudita? Claro, não só a Arábia Saudita, mas também outras nações ricas pelo petróleo lá, né? Fora das notícias de guerra, chegam para o brasileiro em geral as notícias das grandes cidades, dos aspectos milagrosos do deserto, Riad, Abu Dhabi e tantas outras cidades. A minha impressão, claro, eu não conheço a região, nunca viajei para lá, mas mesmo você não tendo ido para a Arábia Saudita em si, você conhece a região. Eu vou fazer uma pergunta de alguém que tem uma versão profissional mais empresarial que a minha. Ah, tá bom. Você acha que a questão da captação de riqueza trazida pelo petróleo lá minou um pouco a questão ideológica daquelas cidades? Por exemplo, um muçulmano puro sangue de Riad, ele tem hoje uma versão dele muito menos ideológica e mais capitalista? Com certeza. Você está falando da Arábia Saudita, desde que o príncipe, né, se tornou regente. Sim, a preocupação desse príncipe é transformar a Arábia Saudita num polo industrial, um polo turístico, um polo imobiliário, a exemplo dos Emirados Árabes. Então, eles têm essa visão capitalista, com certeza, não deixando a religiosidade muçulmana de lado, né, sem desobedecer os preceitos muçulmanos, mas a ideia de colocar a Arábia Saudita ali no radar internacional como um grande centro tecnológico e turístico também, a exemplo do que já existe hoje em Dubai, em Abu Dhabi, que todo mundo já conhece, e o que o petróleo transformou aquela região desértica numa paisagem ali totalmente moderna. E agora eu quero te fazer um desafio. Eu acho que você não estava esperando por essa pergunta que eu vou te fazer. Vamos lá. Mas eu faço como um amigo. Quem foi Saladino? Quem foi Saladino? Saladino foi um curdo que liderou os muçulmanos contra os cruzados ali em Jerusalém. Então ele expulsou os cruzados para poder criar um governo ali tem até um tratado, se chama Tratado de Jaffa, que fez com os cruzados, que dividiu aqueles reinos todos. E Saladino até hoje é um símbolo, né, do muçulmano, como grande conquistador que impediu que os muçulmanos sofressem alguma retaliação ou alguma perda pelos cristãos naquela época, que a gente também não pode esquecer do que foram as cruzadas, não é? Do que foi aquele evento horrível para os dois povos, as duas religiões. Então Saladino ali, desde o Iraque, né, desde a Babilônia, ele é um símbolo de resistência. Mas o Saladino, quando conquistou Jerusalém, ele não deixou que destruíssem as igrejas, e ele quis que se tolerasse, porque para os muçulmanos Cristo era um profeta. Inclusive está no Alcorão. Está no Alcorão, e pouca gente sabe que tem uma sura no Alcorão falando só sobre a Virgem Maria. E o tempo todo Jesus é mencionado no Alcorão como Jesus, filho de Maria. O que pouca gente não sabe, eu tive já a oportunidade de ler o Alcorão todo já. Então o Saladino ele tem essa imagem de um grande líder. É muito interessante, a gente vê filmes, claro, a maioria dos filmes são filmes de orientação de Hollywood. Então visão ocidental da coisa, né? Mas eu sempre vi Saladino sendo tratado com muito respeito. Talvez exatamente porque ele conquistou isso quando da tomada de Jerusalém. Exatamente. E fez meio que um acordo com os cruzados ali. Claro que a cruzada teve várias nuances, mas o recorte que tem ali daquela época foi disso sim. Exatamente. Fantástico. Eu lembrei disso porque eu estive em Messina, na Itália, e o porto de Messina era o porto que os cruzados saíam da Europa para ir. Era de Messina, exatamente. E eu vi lá uma passagem sobre Saladino, lá no porto de Messina. É muito legal. Lá em Israel tem muitas construções ainda, desde os cruzados, que não foram destruídas, estão lá até hoje.
Mas aí desde o final das cruzadas ali, Jerusalém se manteve muçulmana. Sim. Até Israel conquistar Jerusalém. Professor Iliander, eu quero a sua, infelizmente o horário já está avançando, eu quero a sua mensagem final, inclusive eu quero que você também traga para nós informações sobre as suas obras, como a gente pode adquirir. O que eu sempre falo é que na guerra não há vencedores. O que está acontecendo agora é uma tragédia entre dois povos que vêm da mesma raiz, né? De Isaac e de Ismael, o patriarca Abraão, são irmãos. São irmãos. E eu espero que aconteça o que aconteceu nos acordos de Oslo, que o impossível aconteça, que haja paz ali para Israel e Palestina, para que esse ciclo de violência ele termine e que torne aquela região o que ela é, Terra Santa, não é? A gente não pode esquecer disso. E eu escrevo sobre os conflitos entre palestinos e israelenses, Emirados Árabes, Nações Unidas. São 11 livros aí editados pela editora De Plácido. Vocês podem encontrar no próprio site da editora, na Amazon. E daqui a pouquinho está lançando a 3ª edição do livro sobre Palestina e Israel, com dados atualizados dessa guerra e aspectos culturais também dos dois países que vocês vão gostar bastante. Muito obrigado. Gente, não sei se vocês perceberam, o professor Iliander, ele é árabe, ele é libanês, brasileiro, conhecedor da história presencialmente e, claro, como não poderia deixar de ser, também alguém que busca a paz. Não é verdade? Com certeza. Foi fantástico a presença dele. Enobrece demais o programa Questão Legal nessa temporada de 2024, que a gente está com muito orgulho de fazer. Professor Iliander, muito obrigado. Eu que agradeço, João, parabéns pelo seu trabalho. Sou fã do João há bastante tempo, desde o doutorado, e esse programa é bom para elucidar os fatos e levar conhecimento para o público em geral. Então, sucesso aí para você. Para nós, inclusive, todos torcendo aí para o Iliander comandar a ONU aí algum dia. É o desejo do João. Por enquanto é só o livro. Gente, acompanhe a gente aqui na TV Promove, canal 12 da NET, nos perfis sociais da Faculdade Kennedy Promove, no YouTube, no Instagram. Aguardo vocês no próximo programa. Muito obrigado.